Cristo seja sobre o seu lar. Amém? Gostaria de ministrar uma palavra de libertação sobre sua vida nesta manhã de hoje. No livro de Êxodo, capítulo 3, retrata a história de Moisés, na qual ele está vivendo naquele momento em Midian, aonde ele constituiu família, aonde ele conheceu seu sogro chamado Jetro, e ali ele apacentava ali o rebanho de Jetro, seu sogro. Este era um tempo no qual Moisés estava vivendo porque tinha saído do Egito devido às circunstâncias que ocorreram lá, aonde ele foi defender um irmão dele hebreu e tirou a vida de um soldado egípcio. Sendo assim, devido às consequências que poderiam ocorrer com ele, devido à forma que Faraó tratava já Moisés, pelo fato dele ser hebreu, ele preferiu se afastar ali, porque o rei Faraó poderia muito bem condenar ali naquelas circunstâncias Moisés à morte. Então ele se afastou, foi embora, foi ao deserto e foi parar em Midian. Ali ele constituiu família, conheceu seu sogro Jetro, e ali ele estava apacentando as ovelhas, apacentando ali o rebanho de seu sogro, no monte de Deus, um monte chamado Horebe. E ali, no meio de uma sarça que havia naquele local, naquele monte, apareceu o anjo do Senhor. E é bom a gente entender que toda vez que a Bíblia se refere a o anjo do Senhor, ela está se referindo ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus, ao próprio Espírito Santo. E não é um anjo do Senhor, mas sim o anjo do Senhor. É um anjo. Então, assim, toda vez que a Bíblia se refere a o anjo, ela está se referindo ao próprio Senhor. Amém? Então, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, ele aparece em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E aquela sarça, ela ardia naquele fogo, porém ela não se consumia. Ela não se consumia. Moisés, então, ele pensa naquele momento: eu vou me virar para ver esta grande visão, porque a sarça não está se queimando. O Senhor então vê que Moisés está se virando, então ele diz a Moisés, ele brada Deus ali do meio daquela sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Moisés responde prontamente: eis-me aqui. Então o Senhor diz: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa. Deus, ele é santo. E a santidade de Deus é tão grande que aonde há presença de Deus, o local se torna santificado. Aonde a presença de Deus desce, o local se torna santificado. Porque a santidade de Deus, ela é tão grande que ela contagia aonde a presença de Deus permanece. A santidade de Deus é tão grande que se a presença de Deus descer agora nesse instante na sua vida se torna santificada pela presença de Deus. De tão grande é a santidade de Deus. Irmão, irmã, essa sarça ela ardia em fogo, no meio ao fogo que vinha deste anjo do Senhor. O próprio Senhor ali aparece em meio ao fogo, naquela sarça que ardia e não se consumia. Então Deus fala com Moisés naquele momento: Moisés, Moisés, tira os sapatos de teus pés, porque aqui onde tu estás é terra santa. Moisés assim então faz. Então ele diz assim: eu sou Deus, o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaque, eu sou o Deus de teu pai Jacó, eu sou o Deus.
E Moisés então ele encobre o seu rosto porque ele teme olhar para Deus naquele instante. Então o Senhor diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aqui o Senhor revela uma grande verdade. Ele estava acompanhando atentamente tudo o que estava acontecendo ao seu povo, que já havia sido aprisionado há muitos anos e estava sofrendo já há quase 400 anos, né? Há mais de 400 anos como escravo de outros povos, como escravo no Egito, e ali eles sofriam, padeciam, eram humilhados, eram torturados, eram mortos. Eles sofreram muito no Egito como escravos. E o Senhor tinha visto atentamente a aflição daquele povo. Mas o povo, ele não se voltava para Deus, mesmo em meio ao sofrimento e à dor que eles viviam. Então, quando chega um momento na vida deste povo lá, depois de todos estes longos anos que se passaram de tanto sofrimento, de tanta escravidão, o coração deles se afligiu e eles lembraram de Deus. Esta é a verdade. E ali o Senhor viu a aflição, porque ele já estava acompanhando tudo o que eles estavam passando. Só que aquele povo precisava se voltar para Deus. Eles precisavam reconhecer que eles precisavam da ajuda de Deus. Que as coisas não seriam resolvidas assim naturalmente, de uma hora para outra. A escravidão não acabaria da noite para o dia. Os egípcios não libertariam eles da noite para o dia. Eles não teriam força suficiente para se ajuntarem para combater os egípcios, até porque eles não tinham armas, não tinham equipamentos de guerra. Por mais que eles fossem numerosos, né, fossem muitos, eles não tinham nem condições físicas de guerrearem contra os egípcios, porque eles não tinham nutrição, eles não eram alimentados adequadamente, eles trabalhavam dia e noite na construção de tijolos, né, de uma forma árdua nos campos, sendo chicoteados, sendo açoitados, carregando fardos pesados. Fisicamente eles não tinham nenhuma estrutura de guerrear, por mais volumoso que fosse o povo hebreu no Egito. Os egípcios levavam vantagem sobre eles. Então, este povo precisava reconhecer a condição na qual eles viviam, se arrependerem de terem se afastado de Deus e se voltarem para Deus, e é isso que acontece. No momento de angústia, de aflição, o povo clama a Deus. Clama a Deus, né? E aquele povo que clamou a Deus, por mais que não tenham sido todos, já foi o suficiente para que Deus inclinasse os ouvidos do Senhor lá do céu e ouvisse o choro, a dor, a aflição daquele povo que o Deus já conhecia. Mas Deus esperava aquele povo reconhecer, se voltar para Ele. Então ele aparece ali naquela meio da sarça ardente e fala com Moisés e diz que tem visto atentamente a aflição deste povo que está no Egito, que sabe que eles estão sendo humilhados, chicoteados, mortos. Ele tem ouvido o clamor daquele povo que está clamando, e então Deus conhece suas dores. Deus diz assim: porque conhecia as suas dores. Deus conhecia as dores. Deus conhecia as lágrimas. Deus conhecia o sofrimento e a angústia daquele povo. Deus conhecia, e ali aquele povo começa a clamar, começa a externar aquela angústia que eles viviam. Então o Senhor toma uma decisão e diz assim no versículo 8: portanto desci para livrá-lo. O Senhor Deus decidiu livrar aquele povo deste sofrimento.
da mão dos egípcios. Mas não só isso. Deus não queria apenas livrar o seu povo da mão dos egípcios. Deus não queria dar apenas libertação para o seu povo. Deus tinha um plano sobre a vida daquele povo. Deus tinha um propósito sobre a vida daquele povo. E Deus já estava decidido. Por isso Deus diz assim a Moisés: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Amém? Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Bom dia, Dani, graça e paz. Deus, ele conheceu a dor do povo. Ele acompanhava atentamente o sofrimento daquele povo quando ele estava sendo escravizado, humilhado, pisoteado, morto, chicoteado. Deus esperava uma atitude daquele povo. Aquele povo precisava reconhecer que precisava de Deus, porque a liberdade deles não viria naturalmente da noite para o dia. Faraó não acordaria com o coração bonzinho numa manhã de domingo e diria assim: quer saber de uma coisa? Vou libertar esses hebreus da escravidão. O que a gente está fazendo com eles é errado. Pelo contrário, eles não estavam nem um pouco preocupados com a condição de vida daquele povo. Eles viviam em escravidão já há 400 anos. E continuariam vivendo se dependesse de Faraó. Faraó não tinha a mínima intenção de libertar aquele povo, porque eles tiravam proveito disso. Eles construíram o império do Egito, um império forte na época, através do trabalho escravo do povo hebreu. Então as coisas na nossa vida, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender isso. Elas não vão se resolver da noite para o dia, simplesmente assim. O seu inimigo, que tem armado ciladas contra você, que tem te prejudicado, que tem tentado acabar com você, que tem tentado colocar problemas na sua vida no dia a dia, o seu inimigo não vai ter pena de você. Você acha que Satanás tem pena de nós? Ele não está nem aí porque a gente pensa, porque a gente sente, para as nossas dores. Pelo contrário, ele quer provocar mais dor ainda. Então o inimigo não vai dar sossego. Ele não vai acordar de repente numa manhã de domingo e dizer assim: quer saber? Tô com dó dele, tô com dó dela. Já fiz sofrer demais. Vou dar um tempo para ele respirar. Não é assim que funcionam as coisas. A libertação não chega da noite para o dia naturalmente. Sem ter esforço, sem ter choro, sem ter arrependimento, sem ter clamor. Aquele povo vivia 400 anos assim, eles demoraram 400 anos. Eles demoraram 400 anos para aprender que eles precisavam totalmente de Deus. Que Faraó não ia libertá-los, não ia ter pena ou dó deles. Então aquele povo clamou. Aquele povo clamou e externou toda a dor da sua alma para Deus. E Deus conheceu as dores daquele povo. E Deus decidiu libertá-los. Que aquele povo clamou. As coisas não vão se resolver da noite para o dia assim. Sem você clamar, sem você orar, sem você buscar. Você precisa dar um passo de fé na sua vida. A situação não vai se acabar simplesmente porque você vai ter uma trégua do seu inimigo. Pelo contrário, ele quer mais te afundar cada dia mais. Então você precisa saber que você é totalmente dependente de Deus e que as coisas só vão começar a melhorar quando você aprender a confiar em Deus o que você está vivendo. Quando você pega e diz assim: Deus, eu não aguento, eu não consigo, eu não suporto, eu não tenho estrutura para isso. Deus, Pai, eu não sei mais o que fazer. Pai, eu entrego em tuas mãos, me ajuda, por favor, porque sozinho eu não posso.
o inimigo não dá trégua. Ele não tem pena de nós. Mas Deus tem misericórdia de nossas vidas. Por isso a sua misericórdia tem sido estendida e renovada cada manhã sobre nossas vidas. Por isso nós não somos consumidos. Então não fique esperando uma trégua do inimigo. Não fique esperando ele levantar uma bandeira branca, porque ele nunca fará isso. Não fique esperando o Faraó ter pena de você. Não fique esperando Faraó dar um tempo para você respirar, porque ele não vai. Ele não está preocupado se você está cansado. Ele não está preocupado se você não aguenta mais. Ele não está preocupado se a sua família está doente, se a sua família está sofrendo. Ele não está preocupado se está faltando as coisas dentro da sua casa. Faraó não está nem aí para você. Faraó não está preocupado se você está chorando, se você está sofrendo. Faraó não está nem aí. Até porque se você não aguentar mais, Faraó põe outro em seu lugar. E ele já até tem outros que estão vivendo a mesma situação que você está vivendo. Até porque se você desistir, é tudo que Faraó quer. Até porque se você abrir mão, é tudo que Faraó deseja. Que você não suporte os fardos que Faraó tem colocado sobre suas costas. Mas Deus tem misericórdia de nós, meu irmão, minha irmã. Deus, ele desceu e ele diz assim: eu vou descer e vou livrar meu povo da mão de Faraó. Eu vou livrar meu povo. Bom dia, pastor. Pastor Antônio Argentini, pastor da igreja Vitória e Paz aqui em Paulínia. Seja muito bem-vindo, bem-vindo, pastor. Graça e paz. Até porque, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Quando Deus diz assim para Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo, que eles estão sofrendo. Eu ouvi o seu clamor e conheço as suas dores, porque eu tenho acompanhado eles atentamente e sei tudo o que eles estão passando. Aquele povo demorou 400 anos para entender, para reconhecer que sem Deus eles não seriam livres. Sem Deus eles não seriam libertos e eles precisavam de Deus. Então, no momento onde que eles não suportavam mais, eles clamaram e buscaram a Deus, porque todas as suas forças já tinham se esgotado há muito tempo. Durante todo este processo, talvez eles vivessem um tempo de ilusão, de uma falsa esperança em suas vidas, achando que um dia Faraó teria pena deles. Que um dia Faraó aliviaria o fardo deles. Muitos escravos hebreus que viviam como escravos nos egípcios pensavam assim: se a gente trabalhar direitinho, talvez Faraó alivie o nosso trabalho, alivie esse fardo, alivie esse peso. E é isso que a gente tem que entender, meu irmão. Faraó não está preocupado se você não está suportando mais. Faraó não está preocupado se você não está aguentando mais carregar esses fardos. Faraó não vai acordar numa manhã de domingo com o coração bonzinho dizendo assim: não, vou libertar esse povo, vou dar um dia de descanso para ele. O inimigo, meu irmão, minha irmã, ele não vai dar um tempo para você respirar. Ele não vai dar um dia de descanso para você. Ele não está preocupado se você está sofrendo, se você não aguenta mais, se você não suporta mais. O inimigo não está preocupado se você não tem mais estrutura, se a sua família está sofrendo por causa disso. Ele não está preocupado com isso. Ele não tem um pingo de remorso. Ele não tem pena. O inimigo não está nem pensando na hipótese de dar um tempo para você. O que ele realmente quer é que você não suporte. O que ele realmente quer é que você abandone tudo. É que você largue tudo. É que você desista. É isso que realmente ele quer. Por isso ele vem colocando fardo em cima de fardo. Mas a notícia boa é o quê? É que Deus tem misericórdia de nós. E vem renovando essa misericórdia cada manhã sobre nossas vidas, e por isso nós não somos consumidos. Pela misericórdia de Deus, recebemos o alívio a cada manhã em nossas vidas. Temos força e somos renovados pela misericórdia de Deus.
Deus teve misericórdia deste povo quando ouviu o seu clamor, porque ele conhecia suas dores e acompanhava atentamente. Então Deus decidiu libertar este povo. E assim ele ordena que Moisés retorne já com uma missão de libertação projetada pelo trono de Deus para libertar aquele povo da mão opressora de Faraó. Então Moisés volta e retorna para o Egito já com esta missão. Mas antes disso, Moisés ainda pergunta para Deus: mas Deus, quem sou eu? Porque Moisés já não era mais aquele Moisés egípcio que lutava pelas batalhas de egípcio. O coração de Moisés foi mudando durante todo este processo. Quando Moisés descobre que é hebreu, o coração dele já se transforma. Quando ele descobre ali que ele não fazia parte daquela luxúria do palácio, que aquelas coisas não encantavam ele, não faziam parte da essência dele, ele já começa a ter seu coração transformado. E quando ele se revolta diante daquela covardia que um soldado egípcio está causando contra o irmão dele hebreu, e ele luta ali e tira a vida para defender o seu irmão hebreu, tira a vida daquele soldado egípcio, ele já está demonstrando a sua indignação contra a opressão do Egito. E ali ele vai para o deserto. No deserto, ele passa por um processo de transformação. Lá em Midian, quando ele constitui sua família, que ele conhece o seu sogro Jetro, ele passa por um processo de amadurecimento. Ele foi transformado e ele foi amadurecido. Agora Moisés estava pronto, depois de 40 anos, para retornar da onde ele saiu. Não mesmo Moisés que saiu de lá aquele dia, mas um Moisés preparado por Deus para libertar todo um povo. Moisés foi preparado por Deus durante todos esses anos. Não é porque passou 40 anos no deserto vivendo em Midian que nada aconteceu, pelo contrário. Muitas vezes a gente acha que nada está acontecendo. Mas é neste tempo de silêncio de Deus é que Deus vem nos preparando há muito tempo. E no momento certo, se for necessário, ele vai fazer uma sarça arder em fogo e não vai ser consumida. Só para te dizer, filho, tira teus sapatos, que aonde tu pisa é terra santa. Eu sou santo, o Senhor Deus diz. E a santidade de Deus é tão grande que aonde a santidade de Deus desce, todo o local se torna santo. Filho, eu tenho uma missão para você. Todos esses anos foram anos de preparação. Agora você está pronto, porque quem decide quando a gente está pronto não somos nós, mas é Deus. Quem sabe quando estamos realmente prontos é Deus. Você pode se preparar a sua vida toda. Você pode se preparar para aposentar. Você pode se preparar para fazer uma faculdade, para estudar. Você pode se preparar para um concurso público. Você pode se preparar para um emprego. Você pode achar que está pronto, mas quem realmente decide se você está pronto ou não é Deus. E se você não estiver pronto, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai te corrigir para que você chegue lá. Aí ele te corrige. E quando você está pronto, ele faz até uma sarça arder em fogo para te dizer: Moisés, você está pronto agora. Volta para a tua terra. Deus tem acompanhado o sofrimento. Deus tem visto o sofrimento dos seus filhos. Deus sabe o que sua família e sua casa está passando. Deus tem escutado o seu clamor. Deus tem conhecido as suas dores e tem te acompanhado atentamente. E por mais que você diga quem sou eu, você é a pessoa preparada por Deus para trazer libertação sobre o seu lar. Por mais que você diga quem sou eu, Deus, você é quem foi escolhido por Deus para passar por um deserto, para ser amadurecido, para trazer libertação sobre sua família. Por mais que você diga quem sou eu, não sei falar direito, eu não sei fazer isso, Senhor, eu não sei. Deus te preparou. Se Deus te preparou, meu irmão,
você é alguém preparado por Deus. E ser alguém preparado por Deus já é o suficiente que você precisa saber para cumprir esta missão. Então, Deus diz assim para Moisés: certamente eu serei contigo. Meu irmão, minha irmã, eu sei que por muitas vezes, diante das batalhas da vida, a gente acha que não é capaz. Muitas vezes, diante das dificuldades que a gente passa em nossa vida, a gente pensa que não vai dar conta, que a gente não vai suportar. Muitas vezes a gente passa um grande tempo de silêncio e às vezes atravessa um deserto em nossa vida. Mas saiba de uma coisa: todo este tempo de silêncio que você está vivendo, todo este tempo de silêncio que você foi obrigado a se afastar de uma situação e você até seguiu sua vida, deu continuidade, é um tempo de preparação. Deus tem te preparado dia após dia, não só para viver grandes coisas em sua vida, mas para transformar outras vidas. E você pode até achar que não está preparado. Você pode até dizer que não é capaz. Mas Deus já tem te preparado diante de cada circunstância da vida há muito tempo. E se você está pronto, meu irmão, Deus vai fazer uma sarça arder em fogo e vai aparecer ali com sua voz e vai bradar e vai te chamar pelo nome e te dizer: tira as sandálias do teu pé, que aqui é terra santa. Agora é tempo de humildade. Se for preciso voltar atrás, vai ser necessário voltar atrás, Deus vai te dizer. Se for preciso rever algumas situações, Deus vai te dizer. Mas tenha certeza que seja lá o que for que Deus mandar você fazer, Ele é contigo. Ele estará contigo. Ainda que você diga que você não é capaz. Ainda que você se pergunte: quem sou eu, Deus? Deus é contigo. Isso já é o suficiente. E isso já é tudo que você precisa saber. Deus é contigo na luta que você está vivendo. Deus é contigo na luta que você está passando. Deus é contigo no propósito que Deus propôs sobre sua vida. Deus é contigo. Amém? Por isso Deus te escolheu. Esta é a palavra de Deus sobre nossa vida nesta manhã de hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês que participaram: Rosana, Dani, Pastor Argentim, todos vocês. Que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês, que a paz de Cristo seja sobre o seu lar. Amém? Eu gostaria de terminar essa devocional com uma oração. Eu gostaria que os irmãos pudessem orar junto conosco nesta manhã. Nosso Deus, nosso Pai. Pai, assim como diz a sua palavra, nós cremos que o Senhor nos tem acompanhado atentamente. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor conhece, meu Pai, as nossas dores. Nós cremos que o Senhor sabe das aflições que temos passado. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso e que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pelo seu cuidado. Pai, sabemos que estamos vivendo um tempo de preparação, no qual o Senhor nos tem preparado para viver grandes coisas. Pai, eu sei que o Senhor tem preparado esta pessoa, meu Pai, de uma forma grandiosa. Eu sei, meu Pai, que muitas vezes ela pode achar que o Senhor não está respondendo. Eu sei que muitas vezes essa pessoa está pensando que as suas orações já não estão chegando no céu. Mas a verdade é que este silêncio que está acontecendo faz parte do processo, deste propósito, para que essa pessoa, meu Pai, amadureça. Para que ela aprenda a ouvir a tua voz mesmo em meio a silêncio. Eu sei que o Senhor está preparando ela. E eu sei que o Senhor está preparando para grandes coisas. Por isso, meu Pai, assim como o Senhor, meu Pai, libertou o teu povo das mãos de Faraó, liberta-nos, meu Pai, de tudo aquilo que tem sido impedimento, meu Pai, para que possamos viver as promessas do Senhor em nossa vida.
Liberta, meu Pai, liberta essas pessoas de tudo aquilo que tem impedido elas de viverem, meu Pai, o seu propósito, Senhor, sobre a vida delas. Traga libertação, meu Pai, sobre esta casa nesta manhã de hoje. Traga libertação